crianças, tudo bom com vocês? E aí? A tia tá com muita saudade, vocês estão com saudade da tia? Então, vamos iniciar a nossa historinha desse domingo. Esse domingo é um domingo muito especial, né? Que é o domingo de Páscoa. Então, vamos estar iniciando, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar. Senhor, eu fecho meu olhinho daqui e vocês fecham o olhinho daí. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por mais essa aulinha. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ensinar, Senhor, cada criança, que o Senhor venha me ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E eu vou propor para cada uma de vocês um grande desafio. Já que estamos todos em casa, não é mesmo? Vocês vão convidar o papai, a mamãe, quem tiver irmão, convidar o irmão para estar assistindo a aulinha de hoje, tá bom? Então, nós hoje vamos falar de quê? Da Páscoa. E o que é Páscoa? O que significa Páscoa? A Páscoa são chocolates? Não. A Páscoa é coelhinho? Também não, né? A Páscoa é algo muito maior, muito mais importante, né? Então, nós vamos falar sobre a Páscoa hoje. E a gente vai lá, nós vamos lá para o Antigo Testamento, lá para o iniciozinho da Bíblia, lá em Êxodo. O que aconteceu? O povo, né, hebreu foi para o Egito para fugir da fome. E lá no Egito eles se multiplicaram de uma tal maneira, era muito povo hebreu, muitas pessoas. E eles acabaram se tornando escravos. Quando a pessoa é escrava, o que acontece com a pessoa? A pessoa trabalha, é humilhado, não recebe pelo trabalho. Então o povo hebreu começou a orar, pedindo a Deus para libertar eles daquela situação, né, de ser escravo, né? E aí eles oraram, né? E Deus, ele ouviu a oração do povo hebreu. E eles enviou um libertador. E esse libertador era Moisés. E aí Deus virou para Moisés e falou para Moisés, né? Ir até o faraó e falar com o faraó para deixar o povo ir celebrar, né, uma festa no deserto para ele. Deus queria uma festa, né? Então Moisés foi até o faraó falar com o faraó, né? Olha, Deus falou para deixar o povo ir celebrar uma festa, mas o faraó, ele tinha um coração endurecido. O coração de faraó era assim, endurecido, era um coração cheio de ódio, era um coração cheio de raiva, era um coração desobediente. E ele não deixou o povo ir. E o faraó começou a afligir aquele povo, começou a castigar aquele povo cada vez mais. Então Deus falou para Moisés que ia enviar as pragas. E Deus enviou 9 pragas. E nada do faraó se aquebrantar, nada do faraó se render, nada do faraó obedecer a Deus. Ele continuava com o coração fechado, com o coração duro, com o coração desobediente. Foi quando Deus, ele anunciou a 10ª praga. E a 10ª praga ia ser a última praga, né? Então Deus virou para Moisés e falou para Moisés que era para Moisés ir para casa e eles iam preparar a Páscoa para eles. E ali era muito importante eles fazerem tudo conforme Deus mandou para eles. Deus, ele vai, anuncia para Moisés que ia enviar a praga, a 10ª praga, e nessa 10ª praga o faraó ia realmente obedecer a Deus. Essa 10ª praga era a morte dos filhos primogênitos, né? Todo primogênito, inclusive o filho do faraó, né? Iam morrer.
Então Deus foi e falou para Faraó: vocês vão para a casa de vocês, que vocês vão preparar a ceia, a da Páscoa. E o sangue desse cordeiro vocês vão passar no alto da porta. Cada casa que tiver com sangue no alto da porta, nos umbrais da porta, essa casa, o espírito da morte não vai passar. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram tudo direitinho, tudo conforme Deus mandou. E eles prepararam o cordeiro, né? Deus foi e falou para eles: olha, a ceia da Páscoa, ela tem que ter um cordeiro. Vocês vão preparar os pães sem fermento e vocês vão também colher as ervas amargas e comerem as ervas amargas. E essa foi a ceia da Páscoa, né? E o povo hebreu celebrou. E à meia-noite o espírito da morte passou e todo primogênito morreu. Todo primogênito do povo egípcio, inclusive do faraó. E aí Faraó foi e mandou o povo embora, né? E aquele povo, eles receberam, sabia? Eles receberam, eles ajuntaram prata, ouro, né? E deram para o povo hebreu ir embora. E o povo hebreu, eles foram para a terra prometida com o coração feliz, com o coração grato, alegre a Deus, porque Deus ouviu a oração deles e enviou o libertador, né? E é assim que a gente tem que estar, com um coração grato ao Senhor, porque o Senhor é que cuida de nós e Ele ouve as nossas orações, né? E a palavra de Deus fala, nós temos uma passagem lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, que Jesus, quando ele ainda tinha 12 anos, ele também celebrava a Páscoa, sabe? E ele já estava se preparando, Jesus começou a se preparar para para a grande missão dele, né? Porque Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio para nos unir a Deus, sabe? Então, Jesus, ele foi e ele se preparou para a sua missão, né? E aí, quando foi lá em Lucas 40, quando ele tinha 12 anos, ele foi celebrar a Páscoa junto com seus pais, junto com toda a parentela dele, com toda a família dele. E ele foi, né, celebrar a Páscoa. E foi indo até Jesus fazer 33 anos, quando ele iniciou o ministério dele. E aí Jesus, ele curou, Jesus libertou, Jesus salvou, até que chegou um dia, né, de Jesus dar a sua vida por nós. E ele ser o próprio Cordeiro do Senhor, né? E foi quando Jesus, ele foi crucificado e morreu. E aí, quando crucificaram Jesus e ele morreu, tiraram ele da cruz, colocaram ele no sepulcro. O sepulcro era assim. Colocaram ele no sepulcro, né? Só que esse sepulcro, ele está cheio? Ele está com Jesus lá dentro? Ou esse sepulcro está vazio? Esse sepulcro está vazio, porque no domingo, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, ele foi o verdadeiro Cordeiro. Ele deu a vida por nós, né? Aquele Cordeiro que na primeira Páscoa ele tinha que ser macho, ele tinha que ser perfeito, né? Para colocar o sangue dele nos umbrais da porta, para aquele povo celebrar a primeira Páscoa. Jesus, ele foi esse Cordeiro, né? Ele deu seu sangue por nós, ele derramou seu sangue na cruz, entendeu? Porque
Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, hoje o sepulcro ele está vazio, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, né? E nós celebramos a Páscoa com um coração grato, né? Nós celebramos a Páscoa sabendo que o Senhor vive e por isso nós podemos nos alegrar, por isso nós podemos louvar, por isso nós podemos orar para o Senhor, porque como Deus ouviu a oração daquele povo que estava lá escravo, aquele povo que estava lá sofrendo, o Senhor também, ele ouve as nossas orações. E quando a gente tinha um coração igual do Faraó, né, cheio de pecadinhos, quando a gente tinha esse coração, a gente não conhecia o Senhor, não é isso? Então a gente tinha um coração igual ao do Faraó. Mas aí, quando Jesus ele vem e se faz o Cordeiro, né, o Cordeiro perfeito, e ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e a gente crer nisso, como a palavra de Deus fala, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a gente vai ter um coração assim, entendeu? Então a gente precisa crer no Senhor, a gente precisa ter fé no Senhor, fé que ele ouve as nossas orações, fé que ele vai nos libertar, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? Preocupado com uma prova, preocupado, gente, como é que eu vou estudar? Tá tudo parado, não estou indo para a escola, será que eu vou aprender aquela matéria? Vai aprender, por quê? Porque Jesus, né? Ele ouve as nossas orações, amém? Então a historinha de hoje é essa, é você aprender o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Então quando as pessoas falarem para você da Páscoa, hoje é domingo, é Páscoa, vamos comer chocolate, coelhinho, vocês vão falar assim, não, isso é uma grande mentira. Podemos comer chocolate? Podemos. Chocolate é gostoso? É gostoso, né? No domingo de Páscoa a gente pode comer chocolate reunido com a família depois do almoço, entendeu? A gente gostar do coelhinho? A gente gosta, é um bichinho bonitinho? É bonitinho, mansinho? É mansinho, mas esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é o grande sacrifício que Jesus fez por nós. Então isso tem que ficar bem gravado dentro do nosso coração, entendeu? Para a gente não se iludir com o comércio, com as coisas que acontecem, mas sim com as coisas que acontecem na nossa volta. Mas sim a gente fazer a diferença, falar para o coleguinha, falar para um priminho, entendeu? Olha, hoje o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Amém?